O Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. E apesar das inúmeras dúvidas e críticas em relação ao desempenho da equipe, esse é o ponto mais importante neste momento. A vitória, ainda que com uma atuação tecnicamente pobre, teve em Yuri Alberto o seu grande salvador. Mais uma vez decisivo, mais uma vez isolado, mas ainda assim capaz de resolver um jogo com uma única bola que sobrou com qualidade para ele finalizar. No fim, o torcedor corintiano pode respirar aliviado, ainda que confuso com o que está vendo em campo. O time de Dorival Júnior continua sendo uma grande colcha de retalhos táticos. A impressão que se tem é que ele está tentando testar tudo ao mesmo tempo, sem necessariamente estabelecer uma identidade clara para a equipe. Isso fica evidente principalmente nas mudanças que faz tanto na escalação quanto no posicionamento dos jogadores dentro de campo. O técnico está mexendo nas peças do xadrez, mas parece estar colocando a torre para agir como peão ou bispo, para fazer o papel da rainha, e o cavalo para cobrir funções que não são as suas. A consequência disso é um time desorganizado no meio-campo e no ataque, com vários jogadores deslocados de suas funções de origem, tentando se adaptar sem sucesso às novas exigências. Ainda assim, há méritos. O setor defensivo, que era um caos sob o comando de Ramon Dias, começou a dar sinais de melhora. O Corinthians passou a tomar menos gols, o sistema defensivo está mais sólido e isso já representa um avanço relevante. Dorival entendeu que era preciso começar a arrumar a casa de trás para frente e, nesse ponto, ele tem conseguido algum êxito. Jogadores que antes eram taxados como irrecuperáveis, como Félix Torres, André Ramalho e até Kaká, passaram a ter atuações mais seguras. O próprio Dorival destacou na coletiva que em 7 jogos em 4 a equipe não sofreu gols. E isso é resultado de um sistema defensivo que finalmente começa a funcionar minimamente bem. O grande destaque defensivo na partida mais recente, aliás, foi justamente Félix Torres. O equatoriano, que vinha sendo muito questionado, parece ter encontrado um papel mais confortável ao ser deslocado para a lateral direita. Contra o Novo Horizontino, ele já tinha feito uma boa atuação como um lateral mais defensivo. Neste jogo, voltou a cumprir essa função e novamente foi bem. Diferente de um lateral ofensivo tradicional como Marcos Rocha ou Ferrarese Félix, Torres se comporta como um zagueiro que fecha o corredor e segura a posição. E isso tem ajudado a dar equilíbrio à defesa. O fato é que ele jogou com segurança, não comprometeu e ainda iniciou a jogada do gol com um passe vertical preciso, o que mostra que ele pode ser útil também na construção. Mas a partir do meio para frente, começa o problema. Dorival tem insistido numa ideia que vem se mostrando equivocada: usar Ranielli fora de posição. Ranielli é um primeiro volante nato, um jogador que sabe proteger a zaga, tem boa leitura defensiva, entrega intensidade e tem um papel muito claro em campo. Mas o técnico decidiu adiantar o Ranielli quase como um ponta ou meia pela direita para encaixar o Maicon como primeiro volante. E aí é onde tudo começa a desandar. Maicon, ainda que tenha qualidade técnica, não é esse primeiro homem. O melhor futebol que apresentou na carreira foi sempre como segundo volante, chegando mais à frente com liberdade para articular e pisar na área. Ao colocá-lo como o responsável por iniciar as jogadas desde a base, Dorival compromete tanto o Maicon quanto o Ranielli. O primeiro fica sobrecarregado numa função que não domina, e o segundo vira um corpo estranho na parte ofensiva do campo. A consequência disso é um meio-campo desconectado. Ranielli, por mais que se esforce, não tem o cacoete ofensivo necessário para atuar tão avançado. Em vários momentos ele se atrapalhou com a bola, errou o tempo das jogadas e teve dificuldades de combinar com Romero, que também estava perdido no lado direito. Romero, por sua vez, é outro caso de jogador mal utilizado. Em vez de ser esse atacante que circula, que se aproxima do centroavante, ele está sendo colocado aberto, colado na linha lateral, longe da área e sem efetividade. Isso só agrava o isolamento de Yuri Alberto, que novamente passou boa parte do jogo brigando sozinho contra a zaga adversária sem companhia, sem triangulações, sem aproximação. Do lado esquerdo, o Coronado teve lampejos. Mostrou que tem alguma qualidade, tentou jogadas diferentes, buscou alguns passes verticais. Mas também ficou claro que ainda falta algo.
Talvez ritmo, talvez confiança, talvez entrosamento? Coronado não é um ponta, é um meia de origem. E ao ser colocado ali aberto, também perde parte da sua efetividade. Algumas vezes não ataca o espaço. Outras tenta o passe difícil e entrega a posse. Quando foi deslocado para dentro no segundo tempo, cresceu um pouco. Mas já era tarde para mudar a dinâmica geral da partida. Dorival tentou arrumar isso com as substituições. A entrada de Thales Magno e Carrillo deu uma nova configuração ao time. O Thales mesmo, em má fase técnica, conseguiu se aproximar do Yuri e criou a jogada do gol. Foi o suficiente para mostrar o que já se sabe há muito tempo: o Yuri precisa de companhia. Quando ele tem alguém ao lado, quando recebe uma bola minimamente decente, resolve. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma jogada simples vertical com uma aproximação e o camisa 9 fez o gol que selou a classificação. Está iluminado, vive excelente fase, já soma 13 gols no ano e mantém o nível de entrega sempre lá em cima. Carrillo, por outro lado, é um enigma. Foi o melhor jogador do time no início da temporada, mas com Dorival vem sendo subutilizado. Em alguns jogos nem entra, em outros entra fora de posição. Ele é um meia central construtor que precisa da bola no pé e liberdade para se movimentar. Mas Dorival tem escalado ele quase como um ponta-direita, e mesmo com a tal liberdade que o técnico diz dar a ele, o que se vê é o jogador preso na lateral recebendo bolas difíceis e sem espaço para criar. Carrillo pode estar inclusive sentindo emocionalmente a mudança no comando, tinha uma relação muito próxima com a comissão técnica anterior e isso pode ter afetado seu desempenho. Tudo isso mostra que o Corinthians de Dorival ainda está longe de ser um time organizado ofensivamente. Há uma tentativa clara de buscar repertório, mas no momento parece haver um excesso de variações de testes de improvisações. O time muda demais de uma partida para outra. Uma hora é 4.541, outra 433, às vezes parece 4.1031. E em todas essas variações, o ponto em comum tem sido a confusão no meio-campo e o distanciamento entre quem deveria armar e quem precisa finalizar. A exceção foi esse breve momento com Thales quando o time finalmente se conectou. Apesar de tudo isso, a vitória veio. O torcedor fez sua parte com mais de 40 mil pessoas em Itaquera, empurrando a equipe e o Corinthians avançou. O saldo é positivo no sentido do resultado, mas preocupante no desempenho. A sensação é que mesmo vencendo o time, continua devendo respostas sobre sua real identidade em campo. Dorival precisa parar de testar tanto e começar a definir uma base sólida. O que ele quer do time? Qual é o modelo? Qual o esquema? Quem são os titulares? São perguntas que ainda não foram respondidas. E o tempo passa. A expectativa agora se volta para as estreias de Garro e Romero, que podem ajudar a dar mais forma a esse meio-campo tão desconfigurado. Há quem espere um losango no meio com Garro na ponta ofensiva e Yuri ao lado de um segundo atacante, possivelmente Memphis, se for mesmo contratado. A dúvida é: Dorival realmente usará esse modelo ou vai seguir tentando reinventar o elenco a cada jogo? Enquanto isso, Yuri vai resolvendo. E talvez seja esse o maior risco: depender de mais de um jogador, só que inclusive pode estar de saída. O interesse do Hull City da Inglaterra é real e a proposta existe. Se ele sair, quem resolve? Essa é uma pergunta que o Corinthians precisa começar a considerar desde já. Seguindo esse raciocínio, a situação do Corinthians fica ainda mais complexa à medida que se aproxima o momento decisivo da temporada. Com a Copa do Brasil caminhando para fases mais complicadas e o Campeonato Brasileiro exigindo consistência, o time não pode se dar ao luxo de continuar tão irregular e desorganizado. A torcida já começa a mostrar sinais de impaciência mesmo diante das vitórias, porque o futebol apresentado não inspira confiança para os desafios que vêm pela frente. A sensação é de um time que ainda está montando o quebra-cabeça e que até aqui não encontrou as peças certas para formar uma figura coerente e convincente dentro de campo. O que fica claro é que o Corinthians ainda não tem um sistema definido. Isso não é apenas uma questão de esquema tático, mas de filosofia de jogo. É a velha discussão sobre identidade que vai muito além de números e nomes. Dorival Júnior parece estar perdido nessa busca, mudando peças e estratégias em um esforço para encontrar uma fórmula mágica, mas que até o momento tem gerado mais dúvidas do que certezas.
Essa ausência de clareza faz com que os jogadores também pareçam confusos, sem saber exatamente o que se espera deles. O resultado é uma equipe sem fluidez, com poucos momentos de inspiração coletiva e que depende muito do brilho individual de algumas peças para garantir o resultado. Essa dependência exagerada em Yuri Alberto é sintomática. Ele tem sido o protagonista quase solitário, aquele que carrega nas costas a responsabilidade de decidir os jogos. Quando o time encontra uma maneira de conectar o ataque a ele, a produtividade aparece. Mas o que preocupa é que o resto do elenco ainda não conseguiu assumir essa responsabilidade, seja por limitações técnicas, seja por falta de entrosamento ou confiança. Jogadores que deveriam ser o suporte e a extensão de Yuri, como os meias e os pontas, ainda não mostram uma regularidade minimamente aceitável. A falta de um armador claro, alguém que distribua o jogo e organize as ações ofensivas, é um dos grandes calcanhares de Aquiles do Corinthians atual. O meio-campo, que deveria ser o coração do time, está sendo o seu ponto mais frágil. Além da posição de primeiro volante que já foi mencionada, há um problema ainda maior na articulação das jogadas. A saída de bola é lenta, previsível, e a equipe tem sofrido para quebrar linhas adversárias que se fecham com facilidade diante do pouco repertório ofensivo apresentado. Isso faz com que o Corinthians dependa demais de lançamentos longos, bolas alçadas na área e jogadas individuais em vez de construir o jogo com paciência e inteligência. Essa limitação técnica e tática compromete a capacidade de furar defesas compactas e pode ser fatal contra adversários mais organizados. Outro aspecto importante a ser considerado é o desgaste físico e emocional dos jogadores. A pressão por resultados somada a uma sequência de jogos intensa tem pesado no elenco. Dorival tem feito mudanças no time para tentar poupar atletas, mas a falta de um elenco robusto com opções que realmente possam fazer a diferença acaba limitando essa rotatividade. Os atletas que entram precisam estar prontos para jogar em alto nível, algo que nem sempre ocorre, o que reforça a dificuldade do treinador em encontrar uma formação ideal. Além disso, a pressão da torcida que exige resultados imediatos e atua com severidade pode impactar negativamente no desempenho dos jogadores dentro de campo. Por fim, há a questão do planejamento a médio e longo prazo, que parece estar fora de foco no momento. Com tantas mudanças no comando e uma sequência de jogos decisivos, o Corinthians corre o risco de entrar em um ciclo vicioso de improvisações e correções emergenciais sem construir uma base sólida para o futuro. A chegada de jogadores como Garro e a possível contratação de Memphis podem representar um sopro de renovação, mas isso só terá efeito se estiver acompanhado de uma estrutura clara de trabalho e uma definição tática consistente. Caso contrário, a instabilidade continuará a ser o principal obstáculo para o time. Em resumo, o Corinthians vive um momento de transição delicado, no qual o resultado imediato ainda está sendo alcançado, mas o futebol apresentado deixa muito a desejar. Dorival Júnior precisa urgentemente encontrar um caminho claro para o time definir um sistema de jogo que aproveite melhor o elenco disponível e criar uma identidade que permita à equipe jogar com mais confiança e eficiência. A temporada é longa, os desafios são grandes e o torcedor quer mais do que apenas vencer. Quer ver um Corinthians que jogue bem, que empolgue e que possa sonhar alto. Se isso não acontecer, a pressão vai aumentar e o tempo para corrigir os erros será cada vez menor. A esperança é que essa fase sirva de aprendizado para todos e que o clube possa sair fortalecido com um projeto sólido e jogadores mais seguros de seu papel dentro do time. Afinal, a grandeza do Corinthians exige mais do que resultados exige, futebol, entrega e identidade. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor agita o mercado e pode transformar o cenário do esporte nacional. Segundo fontes próximas à diretoria do Corinthians, a Qatar Airways, gigante mundial do setor aéreo, estaria preparando uma oferta bilionária para adquirir o clube paulista, conhecido como Timão. A notícia circula entre jornalistas e insiders do futebol
como um verdadeiro furacão, deixando torcedores e especialistas em alerta para uma possível revolução nas finanças e na estrutura do time. A Qatar Airways, que já tem presença consolidada no futebol internacional, especialmente com investimentos em clubes europeus, estaria mirando no Corinthians como parte de uma estratégia para expandir sua influência na América do Sul. O interesse não é apenas pelo renome do clube, mas pela sua torcida apaixonada e o potencial comercial gigantesco que o futebol brasileiro oferece. A oferta, que estaria na casa dos bilhões de reais, superaria qualquer negócio já visto no futebol brasileiro, colocando o Timão em uma posição inédita de protagonismo global. Ainda não há confirmação oficial de nenhuma das partes, mas fontes próximas ao clube indicam que conversas preliminares já aconteceram e que a diretoria alvinegra está avaliando com cautela a proposta. O Corinthians, que tem enfrentado desafios financeiros nos últimos anos, poderia se beneficiar de uma injeção de recursos desse porte, possibilitando investimentos em infraestrutura, contratações e fortalecimento do elenco. No entanto, a possibilidade de uma mudança tão radical na gestão do clube também levanta questões sobre a identidade e autonomia do Timão. A torcida, claro, está dividida entre o entusiasmo, com a chance de ver o clube brilhar ainda mais, e o receio de perder o controle sobre a instituição que é patrimônio cultural de São Paulo e do Brasil. A chegada de um investidor estrangeiro bilionário poderia transformar o Corinthians em uma potência global, mas também poderia provocar mudanças profundas no modelo tradicional de administração do futebol brasileiro. Especialistas em marketing, esportivo e economia do futebol avaliam que a entrada da Qatar Airways seria um marco histórico, abrindo portas para novos patrocínios, maior exposição internacional e até a possibilidade de o Corinthians disputar competições em um patamar superior, atraindo estrelas do futebol mundial. Por outro lado, o ambiente político interno do clube e a relação com conselheiros e membros da diretoria poderão ser decisivos para que o negócio avance ou esfrie. Enquanto isso, a movimentação nos corredores do Parque São Jorge continua discreta, mas intensa. Nos próximos dias, novas informações podem surgir e o que até então parecia um simples rumor poderá se consolidar como uma das maiores transações da história do futebol brasileiro. Se a Qatar Airways realmente entrar de vez no jogo, o Timão pode estar prestes a viver uma era completamente nova, marcada por investimentos históricos e uma visibilidade global sem precedentes. Fique atento, porque o burburinho no futebol paulista promete muita emoção e quem sabe uma reviravolta que vai mexer com o coração da nação corintiana. Afinal, o mercado está agitado e no futebol, quando o dinheiro e a paixão se encontram, o inesperado sempre acontece. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!